Meu objetivo nesse vídeo é testar diversos cenários de custo de vida, investimento atual e investimento mensal para determinar em quantos anos as pessoas se aposentariam a partir desses cenários. Para isso, eu vou utilizar essa planilha que você está vendo na tela, que é uma planilha que ajuda a planejar a aposentadoria e calcular a independência financeira a partir de alguns pequenos inputs. Ela vai conseguir fazer toda a análise futura de quanto tempo você vai levar para chegar na sua independência financeira. E essa planilha, caso você tenha interesse, está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é uma planilha bastante simples de usar. Você precisa inserir alguns poucos inputs nessas células que estão em branco, e a planilha vai fazer um monte de cálculo que vai te trazer lá na célula aqui embaixo em quantos anos você vai se aposentar. E além disso, ela traz uma visão gráfica de como que vai se comportar os seus investimentos e o seu custo de vida ao longo do tempo. E usando essa planilha, nós vamos simular diversos cenários, para ser mais preciso, 8 cenários, de quanto que a pessoa consegue guardar por mês, de quanto que ela gasta por mês, para conseguir chegar em quanto tempo ela vai se aposentar a partir de cada cenário. Essa aba de premissas, para o exemplo, não está disponível na planilha. Eu só montei essa aba para mostrar o vídeo aqui para vocês. Mas você pode montar também e fazer a comparação de uma forma muito simples. Para entender como a planilha funciona, você começa com o custo de vida atual, ou seja, o quanto que você gasta por mês. Depois você vai inserir a inflação anual prevista para um período longo aí de 30 anos. Então, como é algo que não é tão simples de prever, sugiro que você coloque 4,5%, que é um valor adequado e está sempre como expectativa quando a gente trata de período de longo prazo. E depois uma taxa de retirada anual, que eu estou colocando aqui como 4%, que é uma taxa de você tem um valor de investimento ao final de um ano e aí você saca 4% para pagar o seu custo de vida. Então é isso. Então se você tiver, por exemplo, acumulado 100 mil no final de um ano, você sacaria 4%, que é 4 mil, para viver a sua vida, para bancar o seu custo de vida. Esse valor, mais uma vez, também recomenda-se que fique em torno de 4%. Depois você vai inserir dados de investimentos, você vai colocar o patrimônio seu inicial, ou seja, o seu patrimônio, e aqui eu não estou colocando necessariamente carro, casa e tudo mais. Eu estou colocando os investimentos que vão te render determinado rendimento, ou seja, que vão evoluir junto com os aportes que você vai colocar. Então, eu estou colocando o exemplo de 150 mil. Depois, o investimento mensal, ou seja, quanto que você consegue investir mês a mês. Se você quer ajustar o investimento de acordo com a inflação, sim ou não. Aqui, como a inflação vai tornar o seu custo de vida mais alto ao longo do tempo, automaticamente esse investimento mensal pode não ficar dessa forma o resto da vida. Se você guarda 2.500 hoje, como é nesse exemplo aqui, e você entende que deve ajustar os seus investimentos pela inflação também, você vem e marca sim. Se não, você vem e marca não, você vai guardar esses 2.500 sempre, todo mês 2.500, mas eu sugiro que você coloque sim, porque da mesma forma que o seu custo de vida ele vai aumentar ao longo do tempo, o seu aporte naturalmente ele deve também aumentar. E aí, por fim, a taxa de rentabilidade dos seus investimentos, o quanto ao ano os seus investimentos vão render. Aqui 6%, 6% é um valor bastante adequado, é um valor até tímido, mas é importante a gente ter um negócio que seja alinhado, já que você está planejando a sua aposentadoria, e esse indicador aqui muda bastante conforme a gente vai ver. E aqui nós temos uma meta de cobertura. O que significa? Você vai considerar independente financeiramente a partir do momento que a sua retirada de 4% que eu sinalizei dá conta de pagar o seu custo de vida corrigido pela inflação em 100%. Se você colocar 80%, aí você vai ganhar alguns anos, né? Porque não vai ser todo o seu custo de vida que vai estar sendo bancado pelos investimentos, só 80% dele. Então você consegue chegar nesse indicador antes. Mas, como a ideia aqui é chegar na independência financeira 100%, nós colocamos 100% também. A planilha te traz aqui, depois de entrar com esses dados, em qual ano você vai se aposentar. Aqui é no 33º ano. Se você vier aqui no gráfico, 33º ano é quando a retirada, que é a linha verde, passa por cima do custo de vida, que é a linha vermelha. Isso ocorre no ano 33. Aqui do lado você consegue ver quanto que você vai ter de retirada na ano, ou seja, aqueles 4% que nós havíamos falado, e qual vai ser o seu custo de vida desse ano, sempre corrigido pela inflação.
E aqui na última coluna um percentualzinho de como que vai se comportar a retirada contra o custo de vida e de fato só vai passar no ano número 33. O intuito desse vídeo é, usando essa planilha que eu acabei de te mostrar, simular diversos cenários, que são esses cenários aqui, para você ver como que impacta determinada variável no seu planejamento de longo prazo para a independência financeira. Não vou mexer em indicadores como inflação, em taxa de retirada ano, porque são coisas que não estão necessariamente na sua mão. A taxa de retirada é saudável que você mantém em 4%. A inflação, não tem como você projetar uma inflação menor para que o seu custo de vida suba numa velocidade menor, não faz tanto sentido. Agora, o seu custo de vida atual, que é a primeira linha, o quanto você tem de investimento, embora eu tenha mantido estático, é algo que vai ser importante aqui para a nossa análise, também está na sua mão. O investimento mensal, ou seja, o quanto que você põe no mês a mês, também está na sua mão. E a rentabilidade ao ano, queira ou não, também está na sua mão, embora seja uma variável um pouco mais difícil de controlar, essa também está na sua mão. Então eu vou testar todos esses cenários aqui e vou colocar em quantos anos a gente se aposentaria e nessa linha de resultado aqui embaixo. Primeiro cenário, custo de vida de 4.500, vou mudar aqui. 120 mil de investimento atual, também muda aqui. E você percebe que a planilha já vai atualizando sozinho, sem grande dificuldade. Investimento mensal de 2.000 e a minha rentabilidade de 6% é o que já está. Nesse caso, eu levaria 36 anos para que o meu investimento superasse o meu custo de vida. E esse valor eu vou colocar nessa célula aqui. Note que 36 anos para esse cenário 1 é quantos anos a partir de hoje o seu custo de vida seria bancado pelos seus investimentos. Se eu vier aqui na linha 36, ó, você teria uma retirada de 254 mil nesse ano e um custo de vida de 252 mil. O segundo cenário é um custo de vida um pouco menor, ou seja, você vai adaptar o seu custo de vida e essa é a única mudança que a gente vai fazer. Então você vai olhar os seus gastos, vai entender os seus gastos, vai ver o que é eventual excesso e vai cortar R$1.000, vai para 3.500. R$1.000 de 4.500 dá um pouco menos de 25%. Então essa é a redução que você vai buscar e eu vou colocar aqui. Só de fazer essa mudança nós já ganhamos 7 anos, ou seja, eu vou me aposentar em 29 anos, mantidas essas premissas é a evolução que a planilha calcula. Então só de baixar R$1.000 de gasto na sua renda mensal, ou seja, de 4.500 para 3.500, avaliando alguma oportunidade, ou às vezes até alguma quitação de algum imóvel, né, que você não vai ter mais a parcela, você consegue diminuir em 7 anos essa sua busca pela independência financeira. O cenário 3 já é um pouco diferente do ponto de vista de investimento. Aqui a gente vai colocar R$1.000 a mais todo mês. Então vamos supor que você tenha R$2.000 como referência e aí você vai passar R$3.000. Só que o custo de vida a gente vai simular como 4.500, 120 mil de investimento e 3 mil aqui de salvo mensal que você tem. E nesse caso aqui já vai para 27 anos. Então, comparando o cenário 3 com o cenário 1, cuja única mudança foi quanto você guarda, você já ganha 9 anos aqui dentro do seu pacote de independência financeira. E o cenário 4 vai parecer o cenário 2. Nós vamos fazer um custo de vida de 3.500, só que investindo por mês 3.000. Então, vou colocar aqui 3.500. Com investido de 3.000, você já chega a 21 anos. Olha só que bacana. É bacana porque o cenário 1, você está guardando 2 por mês e está tendo um custo de vida de 4.500. Quando eu simulo que eu tenho um custo de vida de 3.500, eu estou simulando que eu consegui guardar 1.000 daquele outro. E aí, automaticamente, eu gero o cenário 4, porque eu não vou mais guardar 2, eu vou guardar 3, porque sobrou 1. E olha como isso dá uma mudança tremenda, porque eu saio de 36 anos para 21 anos. Ou seja, eu economizo 15 anos, quase metade do período que eu estava prevendo para chegar na minha independência financeira. O cenário 5 vai juntar agora tudo que a gente já viu em cada um dos cenários de 1 a 4, só que com uma taxa de investimento de 8%. Aqui é para você ver o peso que tem quando você consegue melhores remunerações dos seus investimentos. Então, custo de vida, eu vou voltar para 4.500, o investimento mensal para 2, patrimônio segue como 120 mil, e a taxa de rentabilidade ao ano, coloco 8%. Nesse cenário, eu já caio para 27 anos. Aquele 36 do cenário 1 cai para 27 aqui. No cenário 6, eu vou simular um custo de vida menor, de 3.500, e as outras variáveis iguais. Nesse caso aqui, 23 anos. No cenário 7, eu volto para 4.500 aqui no custo de vida, coloco um investimento mensal de 3.000, então uma poupança bastante importante, com 8% de rentabilidade. Isso aqui vai para 21 anos.
E no último cenário, eu simulo um custo de vida de 3.500, investimento de 3.000 e 8% ao ano de rentabilidade. Nesse caso aqui, 17 anos. Então, olha só, esse segundo bloco conversa muito com o primeiro bloco. Só muda a nossa taxa de rentabilidade ao ano. E você percebe que você consegue muitos anos de economia só de mudar a taxa de rentabilidade. Nesse caso aqui, ó, esse menos esse, 9 anos nesse primeiro cenário, 6, 6 e 4. Então eu consigo, por exemplo, no cenário onde eu gasto 4.500 e guardo 2.000, economizar 9 anos só de ter 8% de rentabilidade ao invés de 6%. E no melhor cenário possível, eu tenho 17 anos para independência financeira, 4 anos de economia contra esse cenário aqui, que era 3.500 de custo de vida, mesma coisa, 3 de investimento mensal, mesma coisa, só que 6% de rentabilidade nos investimentos. O que é interessante você notar aqui? É interessante você notar primeiro que a planilha simula qualquer cenário. Então eu coloquei cenários aqui que não devem se encaixar na sua realidade, mas a planilha consegue simular a sua realidade a partir dos inputs que você coloca aqui. E a segunda coisa é que, com apenas algumas mudanças, como a gente está jogando um jogo de longo prazo, estamos falando aqui de 15, 20, 30 anos, pequenas mudanças já vão trazer um resultado muito alavancado pela própria dinâmica de juros compostos. Então, por exemplo, para um cenário onde eu tenho um custo de vida de 4.500 hoje, e um cenário de 3.500, um cenário onde eu guardo 2, para um cenário onde eu guardo 3, e no cenário que eu tenho uma rentabilidade de 6%, para um cenário que eu tenho uma rentabilidade de 8%, eu saio de 36 anos para chegar na independência financeira para 17. Cai pela metade, cai mais do que a metade. Então veja o poder que tem nos juros compostos e, além disso, nessa planilha que vai te ajudar a planejar essa independência financeira. Então, como eu disse, esse material é bastante rico, que pode ser seu companheiro nos planejamentos futuros, está à disposição no link que está aqui na descrição do vídeo. Caso tenha interesse, não perca a oportunidade de adquirir esse material bastante rico. Nós nos vemos por aí e até mais.